Omar coloca em prática um plano ousado e ajuda Alika, Niara e Caimã a fugirem do reino de Jendal por um túnel secreto. A fuga ganha velocidade em uma charrete, mas logo Jendal descobre tudo e começa uma grande perseguição. Vai ser nesse momento que Alika terá a ideia de deixar uma armadilha. Um personagem não vai sobreviver. Tudo começa quando Omar planeja a fuga de Alika, Niara e Caimã do reino de Jendal. Ao colocar o seu plano em prática, o turco consegue tirar a família real do palácio, através de um túnel escuro. Mesmo tendo todos os motivos para ficarem amedrontados, eles seguem firme pelo caminho, certos de que conseguirão escapar daquele pesadelo. No caminho, ele explica que um navio está esperando na praia, e Alika agradece o empenho do rapaz em ajudá-los a fugir. Ao fim do túnel, uma charrete os aguarda. Omar assume as rédeas como um verdadeiro herói, e os cavalos disparam pela estrada de terra. Enquanto isso, no palácio, Jendal invade o quarto da princesa e encontra o vestido de noiva rasgado sob a cama. A fúria toma conta do vilão. Ele convoca os seus guerreiros e soldados, ordenando que capturem os fugitivos. Monta em um cavalo e parte imediatamente, mas tomado pela raiva, segue pelo caminho oposto aos deles. Durante a fuga, Alika avista poeira subindo ao longe. Os soldados os encontraram. Aflita, ela grita: "Eles já descobriram que fugimos!" Tentando se manter firme, Omar responde: "Vamos conseguir. Eu conheço um atalho." Mas Caimã percebe que os soldados se aproximam rápido demais e, desesperado, pergunta: "Onde está esse atalho? Se formos capturados, não teremos mais chance alguma." Omar se arrisca a olhar para trás e diz: "São apenas 3. Não será tão difícil. Alika, aí atrás tem..." Antes que ele termine, a princesa encontra algumas esferas no fundo da carroça. Sem hesitar, começa a lançá-las contra os soldados. Um dos cavalos pisa nas esferas, escorrega e derruba um dos homens de Jendal. Ofegante, Alika sorri e comenta: "Agora são apenas 2. Mas o ato só enfurece os perseguidores. Eles apertam as rédeas de seus cavalos, que disparam ainda mais rápido, cercando a charrete. Tomada pelo pânico, Niara grita: "E agora? O que a gente faz?" Omar analisa a situação em segundos e percebe que o atalho está longe demais. Com uma voz ainda mais firme, quase como uma ordem, ele diz: "Rainha, princesa, pulem!" Alika arregala os olhos e pergunta: "O quê? E vocês?" Omar responde: "Vamos despistá-los. Eu diminuo a velocidade e vocês pulam." Mas não há tempo. Os cavalos empacam de repente. Os soldados não conseguem frear e os ultrapassam. Caimã empurra a família para fora da charrete e elas rolam pela terra. Quando se levantam, elas veem a charrete voltar a correr e os soldados indo atrás dela. Desesperada, Alika grita: "Não! Papá!" Niara segura o braço da filha e diz: "Vem, precisamos nos esconder." Trêmula, Alika diz: "Você não está entendendo. A profecia do oráculo. O reino seria traído. Meu pai teria o pior destino e nós duas..." Niara a interrompe e com uma voz embargada fala: "Eu sei, mas não temos tempo. Olha..."
Alika se vira e vê o soldado que havia derrubado se aproximando em velocidade assustadora. Sem pensar, ela agarra a mão da mãe e corre em direção à mata. Seu coração bate como um tambor. Sua respiração mal consegue recarregar sua energia, mas procura desesperadamente por um esconderijo. Metros dali, Omar continua a tentar despistar os soldados de Jendal. Caimã aponta para o meio da mata e diz: "Ali, só pode ser o atalho." Omar fala: "Segure firme, majestade. Nessa velocidade, teremos apenas uma chance." Prendendo a respiração, Caimã se agacha na charrete. Ele olha para trás, tentando encontrar sua esposa e filha, mas o que vê o deixa ainda mais assustado. Um dos soldados erguendo uma lança. Num ato de coragem, o rei deposto se levanta e grita: "Não!" Com o grito, Omar se assusta, ao mesmo tempo que tenta fazer o cavalo virar abruptamente em direção ao atalho. O que acontece em seguida é inevitável. Ao cair no chão, o turco segue o impulso da queda e consegue se levantar rapidamente. Ele se vira, tira algo de sua cintura e mira nos soldados. Antes que pudessem se defender, os homens de Jendal caem e os cavalos, sozinhos, fogem assustados. Ao perceber que o perigo passou, Omar corre para ajudar Caimã, mas ao se aproximar, percebe exatamente o que aconteceu. Desesperado, o turco rasga sua roupa e fala: "Calma, eu vou amarrar e..." Com uma voz fraca, Caimã o interrompe e diz: "Não, eu não tenho mais tempo. Eu já sabia que algo assim poderia acontecer. Por isso eu deixei que a minha esposa e filha seguisse outro caminho." Em prantos, Omar comenta: "Não, eu não vou deixar que você desista." Caimã insiste: "Você tem que me prometer que vai salvar a minha família. As guie até o navio. Mas o destino tem que ser outro. Brasil." Enquanto isso, Alika e Niara se escondem atrás de uma grande árvore. A rainha prende a sua respiração, enquanto segura forte a mão de sua filha. Nesse momento, elas escutam barulhos de folhas secas sendo esmagadas por passos. Alika se arrisca em dar uma olhada e cochicha: "É o soldado." Trêmula, Niara pergunta: "E agora? O que faremos? Estamos sem saída." Sentindo seu coração bater mais forte, Alika encosta no tronco da árvore. Enquanto passa a mão sob a madeira, ela percebe que o tronco está oco. Ela olha para sua mãe e fala: "Eu acho que eu tenho uma ideia." Antes que Niara pudesse impedi-la, Alika pega uma pedra no chão e arremessa para o outro lado. O soldado escuta o barulho e começa a seguir na direção oposta. Sem perder tempo, Alika chuta o tronco da árvore e uma parte cede, revelando um compartimento estreito, mas grande o suficiente para caber as duas. A princesa manda sua mãe entrar e logo em seguida ela entra também e usa os pedaços da madeira para camuflarem a entrada da caverna improvisada. A princesa começa a olhar através de um pequeno buraco e, respirando fundo, diz: "Ele tá se afastando." Por alguns longos minutos, as duas continuam dentro da árvore, esperando o momento certo para escapar. Mas, de repente, outro soldado aparece. As duas voltam a prender a respiração, até que escutam o soldado chamar pelos seus nomes. Ao reconhecer a voz, Alika sai de seu esconderijo e grita: "Omar!"
O turco, usando uma roupa de soldado, corre até elas e diz: "Ainda bem que eu encontrei vocês. Vem, precisamos ir para o porto." Alika a interrompe e fala: "Espera, cadê o papá?" Omar desvia o olhar e não consegue responder. Desesperada, a princesa segura o uniforme da guarda e grita: "Cadê o meu pai?" Com uma voz embargada e os olhos marejados, ele responde o que aconteceu. Tanto Alika quanto Niara sentem o mundo girar ao seu redor. As duas se jogam no chão, completamente atordoadas, e começam a chorar e a gritar. Abalado, Omar segura a princesa e fala: "Por favor, a gente precisa continuar. O seu pai me pediu para..." Fora de si, Alika empurra o turco e berra: "Você falhou com o meu pai. Com todos nós." Omar fica atordoado. Niara, mesmo abalada, abraça sua filha e fala: "Não faça isso, por favor. Ele está sendo o nosso herói. Não deixe que a sua dor confunda os seus sentimentos." Após alguns segundos, Alika respira fundo, tentando se recompor, e fala: "Me desculpa, Omar. Vamos continuar, tá bom?" Momentos depois, Gendal encontra uma charrete revirada no meio da estrada. Ele desce do seu cavalo e se surpreende com o que encontra. Ele se vira para os seus soldados e fala: "Caimã se foi. Agora restam apenas 2 fugitivas. E pelo caminho que estavam seguindo, elas estão indo para o porto." Não muito tempo depois, Omar, ainda vestido como um soldado do reino, Alika e Niara se aproximam do mar. Nervoso, o turco fala: "O meu barco está bem ali. Caimã disse para vocês irem para o Brasil. Eu vou dar ordens ao capitão." Surpresa, Alika pergunta: "Para o Brasil? Por quê?" Niara responde: "O irmão de seu pai, Zambi, se casou com uma brasileira e se mudou para lá, após abdicar do trono para que o seu pai fosse rei." Ao falar de seu marido, Niara volta a chorar, ainda mais abalada pelo que acabara de acontecer. Mas o momento é interrompido quando, no alto de um morro, Gendal e seus soldados aparecem. Completamente em choque, Alika diz: "Ele nos encontrou." Tomado por uma grande ansiedade, Omar berra: "Vamos, não temos tempo." Quando eles começam a correr, Gendal ordena que os seus homens avancem e os cavalos começam a descer o morro. A rainha e a princesa sobem no navio de Omar, mas o turco fica para trás. Desesperada, Alika estende a sua mão e grita: "Vem, sobe." Sem responder nada, Omar manda um sinal para o capitão, que corre para a cabine e liga os motores. Quando o navio começa a zarpar, as duas veem os soldados se aproximando do turco e percebem que agora estão sozinhas. Na orla, Gendal se aproxima de Omar, que está cercado de soldados, e fala: Ora, o filho do Pachá. Eu vou perguntar uma vez. Para onde você mandou a princesa e a rainha?" Com um olhar furioso, Omar responde: "Pode me prender e fazer o que quiser, mas eu nunca vou revelar." Gendal abre um sorriso e fala: "Vocês ouviram o rapaz. O levem de volta para o palácio e o coloquem na pior cela." Ele aponta para os outros soldados e continua: "Vocês, preparem o navio real. As fugitivas estão indo para o oeste, e é para lá que vamos." Um tempo depois, no navio, Niara se aproxima de sua filha e fala: "Acabei de dar as coordenadas para o capitão. Sorte que ele conhece o caminho para o nordeste do Brasil. Omar deixou roupas para nós também." Alika pede mais explicações sobre o seu tio, e Niara conta brevemente a história de Zambi
e que assumiu a identidade de José dos Santos. Alika pergunta: "E para onde estamos indo exatamente?" Niara responde: "Rio Grande do Norte, uma cidade chamada Barro Preto." Dias depois, a princesa e a rainha desembarcam no Brasil. Imediatamente, elas têm um choque de cultura e ficam encantadas com o lugar, que promete ser um refúgio e um novo lar. Horas depois, é o navio de Gendal que chega no porto, mas diferente das mocinhas, a sua presença causa estranhamento e choque. Gendal, com as suas roupas típicas, seu semblante furioso e os soldados em volta, logo chama a atenção da polícia. Antes mesmo deles descerem do navio, o porto é cercado por inúmeros policiais. Gendal tenta confrontá-los, mas os brasileiros possuem uma tecnologia superior. O que eles têm não servem de nada, e Gendal percebe que ali ele não é um rei, mas um inimigo. Sem ter a menor chance, o vilão ordena os seus homens recuarem, prometendo voltar no futuro, mais preparado e mais furioso. Niara e Alika conseguem chegar na fazenda de José, que fica emocionado ao estar com a sua família de Batanga. Elas também conhecem Teresa e recebem uma nova identidade. Agora são Vera e Lúcia dos Santos. Diante de sua família, Alika afirma: "Eu vou recuperar o trono de Batanga. Isso não é uma promessa. É o meu destino." Que nota você acha que o Caimã e o Omar merecem por terem ficado para trás para que Niara e Alika conseguissem fugir? Coloque sua resposta aí nos comentários. Clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.